Por que os tanques italianos eram tão ruins? De 1921 a 1943. Na campanha do Deserto Ocidental em 1942, soldados aliados zombavam sobre quantas marchas tinham os tanques italianos, respondendo uma à frente e 4 à ré. A implicação era que os italianos fugiriam ao primeiro sinal de combate. A verdade é que, embora suas tripulações de tanques fossem indiscutivelmente corajosas em combate, eles não tinham equipamentos modernos decentes e eram prejudicados por uma liderança extremamente ruim. Os italianos foram pioneiros na utilização do conceito de tanque, introduzindo-o em suas forças armadas, já em 1921, na forma do Fiat 3000, de 6 toneladas, que era baseado no design francês do Renault FT-17 da Primeira Guerra Mundial. Apesar da popularidade entre o exército italiano, perceberam que o tanque era pouco armado, com apenas 2 metralhadoras leves de 6,5 mm. Em 1930, atualizaram-no com canhão de 37 mm, um motor mais potente e suspensão melhor. O Fiat 3000 alcançava no máximo 13 milhas por hora, superando o Renault FT-17, seu modelo base, que chegava a apenas 4,3 milhas por hora, ou 7 km por hora. Sua blindagem não oferecia muita proteção, variando apenas entre 6 e 16 milímetros de espessura, então ela mal conseguia impedir que uma bala a atravessasse. Mas não tinha chance contra um projétil antitanque. Com alcance de só 105 km, esse tanque era melhor para o combate lento da Primeira Guerra Mundial em terrenos lamacentos do que para as táticas rápidas da Segunda Guerra. Mesmo se o Fiat 3000 fugisse, um soldado inimigo poderia alcançá-lo e destruí-lo com uma granada de mão. Apesar de muito inferiores e com mais de 20 anos, esses tanques ainda estavam em uso limitado quando os aliados invadiram a Sicília em 1943. O principal tanque de apoio à infantaria italiana na Segunda Guerra Mundial era o CV-33 Tanquette, em serviço desde 1933. Baseava-se principalmente em um projeto britânico de 1927. Era barato, produzido em grande escala e exportado para vários países. Por ter alcance e blindagem parecidos com o Fiat 3000, ele já estava totalmente ultrapassado no início da Segunda Guerra Mundial. Apesar disso, era rápido e ágil. Atingia velocidade máxima de 26 milhas por hora ou 42 km por hora, o que é comparável ao famoso velocista Usain Bolt correndo em sua velocidade máxima. A tripulação de 2 homens ficava em um compartimento minúsculo. O tanque tinha uma altura de apenas 3 pés e 11 polegadas, ou 1,19 metro, e tinha só 4 pés e 7 polegadas, ou 1,4 metro de largura. Isso significava que ele era muito menor do que um carro compacto ou econômico moderno. Isso era tão desconfortável para a tripulação que o comandante, sempre que podia, sentava sobre o tanque para dar mais espaço ao motorista ao dirigir o CV-33. Era tão ineficaz que na campanha do norte da África, de 1940 a 1943, não foi usado na linha de frente, servindo apenas para rebocar artilharia leve e guardar bases na retaguarda. O exército italiano sabia que precisava modernizar seus blindados e, em 1940, começou a usar o novo tanque médio M1340. Era baseado no tanque britânico Vickers de 6 toneladas. Esse tanque teria sido bom 10 anos antes, mas em 1942 já estava ficando ultrapassado. Com seu chassi de 12 toneladas e motor fraco, ao contrário do Sherman ou Panzer IV, havia pouco espaço para modificações. Ele também era prejudicado por sua torre muito pequena, o que fazia com que o comandante e o artilheiro tivessem dificuldade para trabalhar de forma eficiente juntos. O M1340 tinha várias desvantagens, mas mais de 700 foram produzidos por ser o único carro de combate principal disponível ao exército italiano na época. Sua blindagem também era relativamente fina e não inclinada, e pior ainda, não era soldada, mas sim construída no antigo estilo rebitado. Isso significava que, ao ser atingido, um rebite podia ser lançado em alta velocidade, ricocheteando dentro do tanque como estilhaços, podendo atingir a tripulação ou danificar equipamentos. Uma complicação adicional era que o aço usado para construir as placas de blindagem era de qualidade tão ruim que, mesmo sem ser atingido por um projétil inimigo, era tão frágil que rachava e entortava com o impacto. Isso enfraquecia consideravelmente aquela parte da blindagem. Até o tanque provisório americano M3 Lee e o britânico M3 Grant eram mais que páreo para ele. O M1340 teve como vantagem ser um dos primeiros tanques com motor a diesel. Isso oferecia um alcance muito maior e uma vida útil do motor mais longa do que o equivalente à gasolina, além de ser menos propenso a pegar fogo quando atingido. Como a maioria dos veículos de combate italianos da época, ele era pouco confiável. O ambiente desértico severo durante a campanha no norte da África dificultava ainda mais a situação.
O fato de os italianos não terem um sistema formal para recuperar tanques ou danos de batalha fazia com que muitos fossem abandonados no campo quando quebravam ou eram danificados. Se recuperados, poderiam ser consertados e devolvidos ao serviço. Então, na longa campanha do norte da África, ele foi totalmente superado e consistentemente derrotado pelos tanques aliados em combate. A situação piorou porque no início da campanha, os M1340 tinham tripulações pouco treinadas e falta de comunicação, pois os tanques não eram equipados com rádios. O exército italiano logo notou que o poder de fogo da série M1340 era inadequado, mas ainda não tinha uma substituta melhor. Em 1942, foi lançado o Semovente 7518, uma artilharia móvel autopropulsada de canhão sem torre, que era usado como destruidor de tanques para apoiar os M1340 que estavam em desvantagem. Esses tanques, armados com canhão de 75mm, foram muito eficazes e considerados o único tanque italiano da guerra que realmente assustava os aliados, já que era mais do que capaz de destruir um M3 Grant ou um M4 Sherman a uma distância de 500 jardas ou cerca de 500 metros. Com só 262 unidades produzidas, nunca foram suficientes para ameaçar seriamente as forças aliadas. O tanque italiano Semovente 9053, uma artilharia móvel, poderia ter feito grande diferença. Projetado e construído rapidamente em 1942 para enfrentar o T-34 russo, o Semovente 9053 possuía compartimento de tripulação aberto no topo e traseira, deixando a tripulação vulnerável a armas leves, estilhaços e clima adverso. Uma grande desvantagem do projeto era o motor a gasolina propenso a incêndios quando atingido e a travar em baixas temperaturas. Além disso, ele tinha muito pouca proteção blindada. Seu armamento era um antiaéreo 90mm, montado no chassi ampliado de um tanque M1441. Isso se mostrou muito eficaz, destruindo tanques aliados modernos a longa distância. Mas a capacidade de seu canhão era severamente limitada pelo fato de que ele só podia carregar de 6 a 8 cartuchos de munição. Assim, cada canhão era acompanhado por um veículo especial de munição, adaptado de um tanque Fiat L640, capaz de levar 26 cartuchos e mais 40 em um reboque. Somente 45 desses veículos de combate foram construídos. Poucos atuaram na campanha do norte da África e o restante defendeu a Itália. Assim, nenhum foi para a frente oriental, onde, se tivessem ido, suas tripulações teriam morrido de frio nos compartimentos abertos. Houve até uma tentativa do governo italiano de montar uma linha de produção na Itália para fabricar o mortal tanque alemão Panzer V Panther. Isso não adiantou, já que o governo fascista caiu em setembro de 1943. Os italianos produziram só 3.368 tanques durante a guerra. Isso foi pouco mais de 4% da produção total de tanques do eixo. Isso é ainda menos do que o número produzido pelo Império Japonês, que concentrou a maior parte de seus recursos na marinha e na força aérea, em detrimento do exército. No período pós-guerra, os italianos finalmente produziram um tanque de classe mundial na forma do carro de combate principal Ariete, e é frequentemente classificado como um dos melhores tanques do mundo.